Fala galera X, tudo bom? Mais uma vez aqui no Projeto X, aquele projeto que multiplica suas chances de aprovação. Hoje com a presença ilustre do meu grande amigo, professor mestre Zé Boni. Vamos falar hoje de um período muito discutido, né? Porém cheio de controvérsias, né? O período democrático da história do Brasil, né? O período que vai de 46 a 64, sempre com apoio, com respaldo da geografia, que vai dar um arcabouço, que vai dar todo aquele respaldo econômico que a gente precisa ter em mente durante esse período democrático. Chega aí, Zé. Então, pessoal, primeiramente uma honra estar aqui com o meu amigo Paulo, né, que vai tentar, na verdade, dar uma base mais sólida para vocês desse período histórico brasileiro. Mas antes disso, pessoal, eu queria lembrar com vocês um pouquinho quando é que surge, na verdade, essa ideia, né? Começa a se falar sobre uma indústria aqui no Brasil. É bom que você lembre que o período Mauá ele é marcado por um surto industrial. O que quer dizer essa ideia de surto? É, na verdade, uma ideia de um surge... Calma, gente, tá indo. Indústria surge, mas na verdade ela é parada, né? Então na verdade tem aquele foco principal, a indústria aparece, na verdade o Mauá ele sai da sua estrutura agrária e começa a passar o capital para a indústria. Ele aparece em vários setores aí, calçados, né? Enfim, e é importante esse período também para a gente entender a importância que São Paulo ganha na época. Interessante que Mauá, já no século XIX, ele investe fortemente na base de São Paulo. Então, o desenvolvimento de rodovias, ferrovias, ele vai dar, na verdade, uma base maior, uma fluidez maior para esse estado. Esse estado, na verdade, que hoje é o estado que tem a maior importância no Brasil. Interessante pensar que pós-Mauá, né, já se fala de Vargas, ou seja, há, na verdade, uma grande lacuna, né, dentro dessa história da indústria, porque na verdade surge, né, e é reforçado no Brasil a força da nossa elite, galera, que é ainda uma elite agrícola. É muito complicado quando você fala de indústria no Brasil, que falta nome, falta referência pra gente. O Eike Batista mesmo que surge aí, né, e todo mundo ficou alegre em ouvir do Eike Batista, e agora o Eike Batista cai. Então, na verdade, você nota que no Brasil falta ajuda pro o cara que investe na indústria, assim como faltou para Mauá. Mauá, na verdade, ele quer trazer o país com ele e o país não vai, ou seja, a nossa elite ela fica sempre na estrutura de concentrar terras e não de investir numa indústria mais sólida. E aí vai vir Vargas. Vargas, na verdade, ele rompe com essa lógica. Ele pega o capital que é sede do café e joga na estrutura industrial. Essa aula está muito bem dada, é só você ir lá na nossa página e buscar uma aula do Paulo mesmo, que ele fala sobre Vargas. Mas só para a gente dar um toque mais espacial nessa lógica. Vargas ele pega o capital nosso e investe fortemente na indústria de base e na energia. Você lembrar do que nós já falamos aqui da lógica das 3 Gs, ou seja, siderurgia, metalurgia e energia. Vargas concentra investimentos numa área, né, que a gente chama de Sudeste, ou seja, é a área mais importante no governo Vargas. Aí destaca-se Rio, São Paulo e Minas. Só para a gente lembrar do primeiro período de Vargas aí, que pega mais ou menos de 1930 e vai até 45. Você lembrar que ele investe na CSN, né, a companhia siderúrgica nossa, dando esse volto para a Volta Redonda aqui, que é uma área muito importante porque está próxima ao Rio, São Paulo e Minas. Minas, na verdade, onde ele desenvolve a Vale do Rio Doce. Ou seja, é a empresa que fornece pra gente esses metais aí. Então, na verdade, você nota que o Vargas ele começa a estruturar o país todo para receber esse aparato industrial. Dentro dessa lógica, você nota que esse capital ele é sempre colocado onde? Nessas áreas que eu falei. Rio, São Paulo e Minas. Que é a core área, ou seja, a área mais importante do país. A área, na verdade, que leva o país à frente. Para terminarmos essa parte de introdução do Vargas,
Você lembra que o Rio, ele teve o maior parque de indústria até 1906, né? A partir daí você começa a ver a força que São Paulo ganha. E em 1920, São Paulo já é o estado que tem o maior parque, ou seja, até hoje, uma área muito importante pra gente. Esse processo começa a partir do início do século XX. Galera, depois dessa explicação do professor Zé Bonner, né, dando um respaldo geral sobre a industrialização e economia do Brasil, nós vamos começar a detalhar presidente por presidente do chamado período democrático, ou República Populista, ou Terceira República, como vocês queiram chamar. Lembrando que lá no final da Era Vargas, né, o Estado Novo, ditadura, nós vamos começar agora os presidentes, né, com Dutra. Dutra de 46 a 50. O que é mais importante de saber de Dutra? Dutra era conhecido principalmente como o presidente do livrinho. Que livrinho é esse? A Constituição. Era um cara que seguia à risca a Constituição. É claro que seguia à risca a Constituição quando lhe era favorável, né? Ele seguia a Constituição quando era para seu benefício. Aí ele seguia a Constituição, recorria ao livrinho. Um exemplo, o Dutra, ele vai decretar, né, vai lançar um decreto em que era permitida as greves? Sim, mas ele só era permitida as greves das atividades essenciais. Bom, né? Tem um crítico na época que diz que quando o Dutra lança esse decreto, atividades essenciais, somente quem trabalhava em perfumaria que podia fazer greve. Ou seja, o Dutra, tudo era atividade essencial. Ou seja, você tem direito à greve? Segundo a Constituição tem. Agora, as atividades essenciais, beleza? Bom, partir um pouquinho para a política. O que a gente tem de importante, né, no aspecto político no governo Dutra? Primeiro, o rompimento das relações diplomáticas com a União Soviética. Lembrando, daqui a pouco o professor Zé Bonner vai falar um pouquinho mais, a gente está no contexto da Guerra Fria. Aquele contexto que você tem que tomar partido. Ou você é pró-Estados Unidos, ou você é pró-União Soviética. O capitalismo, o comunismo, beleza? Você vai ter com isso o quê? A ilegalidade do PCB. O PCB, né, que tem uma história curiosa. Ele é fundado em 22. O PCB ele fica mais tempo na ilegalidade do que na legalidade, né? Ele é ilegal, ele é caçado, ele vai e volta. O PCB, né, que lá do pluripartidarismo, Vargas, ele volta, mas logo ele é caçado de novo. Depois em JK a gente vai ver, ele vai continuar na ilegalidade, beleza? Nós temos também o fechamento de diversos sindicatos por Dutra e principalmente a Constituição de 1946, né? Não se percam nessas constituições. A gente teve a primeira Constituição de 1991, a segunda em 1934, a terceira em 1937, essa aqui é a quarta Constituição, de 1946. O que essa Constituição dizia? Não mudava muita coisa não. Aquele dos três poderes, legislativo, executivo, judiciário. Aqui um ponto importante, a mulher passa a ter direito de voto irrestrito. Por que isso? Ah, mas a mulher não começa a ter direito de voto lá em 34? Sim, mas era voto com restrição. Aqui não, a mulher não tem mais essa restrição. Mulher pode votar. Maior de 18 anos. Aqui, o mandato seria de 5 anos para presidente. E não teria reeleição. Talvez esse seja um ponto aí diferente das outras constituições, né? Bom, agora da área econômica. O que de importante a gente tem que saber, bater aqui em Dutra, nos aspectos econômicos? Primeiro, o alinhamento com os Estados Unidos. O que eu falei da questão da Guerra Fria, né? O Brasil alinhado com os Estados Unidos. Redução das reservas cambiais. O que é isso? A gente lembra que lá no finalzinho do governo Vargas, período da Segunda Guerra, o Brasil, né, as reservas cambiais do Brasil tá bombando, o Brasil tá com dinheiro em caixa. Dutra vai queimar tudo. Ou seja, mais ou menos 80% vai esgotar. Devido ao quê? Dutra começa a comprar tudo. O quê? O consumismo, o American Way of Life. Ou seja, Dutra ele sai comprando tudo dos Estados Unidos. As reservas cambiais que o Brasil tinha adquirido, tinha juntado lá no finalzinho de Vargas, durante o período da Segunda Guerra, vai esgotar. Outro ponto importante na economia, a missão ABINC. O que é essa missão? São os técnicos brasileiros, um técnico brasileiro e técnico norte-americano, eles vão detectar, eles vão estudar a economia do Brasil. O que está de errado nessa economia? Por que a economia do Brasil não cresce? Tem um baixo nível econômico. Essa missão veio para estudar o caso econômico brasileiro. E outro ponto importante na economia, o Plano SALT. Plano SALT. S. Saúde, alimentação, transporte e energia. É claro que esse Plano SALT, né, ele vai... Alguns pontos realmente vão funcionar, mas a maioria dos pontos aqui do Dutra, né, vai fracassar. A gente vai ver lá
no governo de JK, a gente vai ter um programa de metas. Esse programa de metas também vai falar em saúde, vai falar em alimentação, transporte e energia. Só lembrando que, prioritariamente, o governo ele deu mais atenção ao transporte e à energia. Então, galera, um ponto aqui, né, vários pontos, na verdade, importante da gente frisar, é que, na verdade, o Vargas ele tem um governo mais fechado, ele está preocupado com o país, o desenvolvimento do Brasil. O Dutra, na verdade, ele tem uma linha, ele decide mais, então ele rompe com o RSS e faz um alinhamento norte-americano. Você nota, na verdade, que a partir daqui o Brasil busca o apoio dos Estados Unidos. Vargas, na verdade, ele estava meio que fazendo uma economia caseira, ele estava preocupado em desenvolver o seu país, ele dava a base e ele não estava muito preocupado em ter um posicionamento preciso. O Dutra não, ele deixa isso claro. E para lembrar também esse TEzinho aqui, que na verdade vai ser a grande busca do Brasil, principalmente o né, galera? A história do Brasil, né, a partir dos presidentes, você nota que houve uma busca precisa por energia. É um marco aí que começa com Vargas. Vargas está preocupado em dar essa base. O Dutra, ele reforça aqui e nós vamos ver ao decorrer da aula que esse tópico, na verdade, é um marco da nossa história. Essa busca que até hoje nós temos pela a energia que ainda falta. Pessoal, fim do governo Dutra, qual o próximo presidente? Ele mesmo. Getúlio Dornelles Vargas, a volta do bom velhinho. Vargas volta ao poder. Só um detalhezinho aqui, Vargas ele é uma figura tão importante dentro da história do Brasil, porque o Vargas ele é um cara que ele vai assumir o governo de todas as formas possíveis. Ele assume em 30 de um golpe, depois de uma forma indireta, depois ele estabelece uma ditadura. Agora sim, ele volta, como ele mesmo dizia, nos braços do povo, através de uma eleição direta. O Vargas ele vai ser eleito com 48,7%. Contra quem? Eduardo Gomes da UDN. Aí a gente tem um probleminha aí. A UDN, o grande sonho da UDN é colocar um presidente no poder. A gente vai ver ao longo de toda a história do Brasil que a UDN sempre vai causar problemas, principalmente com Vargas, né? Nós temos o trabalhismo e a UDN, né? A UDN na figura de Carlos de Lacerda era anti-getulismo, que a gente dizia. Qual o problema aqui? O que a UDN afirmava? O Vargas, ele não pode assumir. Por quê? Ou o argumento da UDN? Ele não tinha a maioria absoluta. Mas a Constituição, né, não dizia, né, nada disso. O Vargas, ele ganha. Só que a UDN contestava isso. O Vargas não tem nem mais de 50%, não tem maioria. Então não pode assumir, né? No iniciozinho já tem esse pequeno problema entre Vargas e a UDN, né? É só o começo das relações conflituosas que Vargas vai ter com a UDN. Vargas volta nos braços do povo. Beleza. O Vargas, durante a sua campanha, ele vai trabalhar incessantemente. Aqui, mais ou menos, o Vargas ele fez cerca de 78 comícios durante a sua campanha. E qual era a malandragem em Vargas? Em cada cidade que ele ia, ele exaltava um aspecto que ele criou no seu governo. Por exemplo, ele ia fazer um comício na cidade de Volta Redonda. Aí ele chegava lá, subia no palanque, falando, gente, povo de Volta Redonda. Aí falava da CSN, por exemplo. Olha a melhoria que a CSN teve para Volta Redonda. Aí ele ia em outra cidade, ele falava a grande melhoria que ele fez em outra cidade. Assim, ele completou cerca de 78 comícios. Lembrando que nessa época não tinha jatinho particular, que o presidente ia para um lado, ia para o outro, ia para cá, ia para cá. Beleza? Então, Vargas realmente, ele trabalha muito para voltar. No Vargas, né, a gente vai apontar aqui os principais pontos, né? Aqueles pontos que geralmente o livro não aborda muito. Falando um pouquinho da economia do Vargas. O Vargas vai promover uma associação de capitais. O que era isso? O Vargas vai querer associar o capital internacional, lógico, o capital norte-americano, com o capital brasileiro, o capital nacional. O Vargas ele não vai perder aquele seu estilo, aquela sua marca característica de quê? O Vargas é um nacionalista. Sim, ele vai defender a indústria nacional? Sim, mas ele vai querer essa associação do capital estrangeiro com o capital, né, nacional brasileiro. Nesse momento, em 1952, a gente vai ter a criação do BNDE, né? Mas para falar um pouquinho desse BNDE, o que é isso? O que é BNDE? Vou chamar o meu amigo Zé Bonner para dar uma passadinha com vocês aí. Poxa, valeu, Paulo. Então, pessoal, olha só. Você vai ter aqui, ó, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico. Dá uma olhada aqui no meu relógio que eu tô falando.
Então, galera, em 52 o governo nosso se fortalece fornecendo o quê? O estímulo às empresas a se desenvolverem. Lembre-se também, como o Paulo disse, o Vargas ele reforça essa ideia de um país para frente, um país mais forte. Então ele investe aqui na infraestrutura nossa. A partir daqui, galera, o Brasil ele começa a crescer cada vez mais. As nossas estatais elas surgem com uma forma muito mais fácil, porque agora existe um capital para elas se desenvolver. Interessante pensar que isso tudo aqui já em 52 só foi possível porque na verdade em 50 o Brasil ele tinha um grande volume de analfabetos. Mas você lembra que é Vargas que desenvolve o SENAC, o SENAI, o SESI, que na verdade são instituições que qualificam esse profissional, dão a base técnica para que ele possa operar. Então a partir daqui nós temos estímulo ao crescimento, então as empresas elas começam a surgir cada vez mais e esse capital ele começa a ficar tão forte que as empresas privadas elas também tomam partido desse empréstimo, ou seja, o Brasil ele começa a financiar também dentro do seu estado empresas de outras nações. Isso é bem legal. Para nós entendermos aquela ideia da coreana, nós falamos que na verdade o primeiro do governo Vargas ele é marcado pelo um crescimento muito abrupto da área do Sudeste. Paulo Afonso, pessoal, que na verdade a hidrelétrica, hoje você tem a 1, a 2, a 3, a 4, existem planos para 5, tem uma lógica aqui de você querer ser o país, desenvolver ele para o Nordeste. Você lembra, na verdade, que a bacia de o São Francisco, surgindo em Minas, ela corta, esse rio vai para o Nordeste. Então há, na verdade, essa busca mais uma vez daquele Ezinho, lembra do Salt? Uma busca mais uma vez pela energia. Energia essa que vai ser voltada aqui em 53 para a maravilhosa Petrobras. Olha só, galera, o país ele tem um banco, ele tem hidrelétricas e agora ele tem a Petrobras. Surge aqui o que? Exploração do petróleo. Olha como é que Vargas é importante para a nossa história. E a partir daqui você fortalece a sua energia. Aqui é bom que você pense assim. Vargas está dando toda a base para um país mais autônomo. Isso é muito perigoso. A Petrobras, pessoal, hoje ela investe em energia eólica, em energia solar. Ela é uma empresa hoje não mais do ramo do petróleo, ela é do ramo energético. E aí você caracteriza ela como um holding. Você lembra disso? O holding, na verdade, é uma empresa que essa empresa central, ela investe em várias áreas diversas. Então, hoje em dia, a Petrobras, se houvesse um planejamento constante nela, ela seria uma empresa muito maior. E se apresenta também na lógica de um truste. Você lembrar que o truste, esse Tzinho de tudo, é uma empresa que ela vai desde a extração até o produto final, ou seja, ela está marcada em todas as etapas da produção. Isso é muito complicado porque, na verdade, Vargas já estava pensando em um país autônomo, um país menos dependente. Menos dependente de quê, meu amigo Paulo? Olha só como é importante você ter a história e a geografia atuando juntas. Olha que brilhante tudo isso que o professor Zé falou. A economia na era Vargas. É importante nesse segundo governo Vargas. A economia. O Zé estava falando do BNDE, do Vargas, desenvolver o Brasil, país autônomo. Isso vai ser bom? Brasileiro, sim. Isso não vai ser bom para quem? Para esse carinha aqui, ó. Os Estados Unidos. Os Estados Unidos vão gostar? O Brasil está avançando? Está crescendo? Está melhorando? Não, os Estados Unidos não vão gostar muito dessa ideia. Nós vamos ter a reação dos Estados Unidos. Devido a essa reação, nós vamos ter uma restrição ao capital. Gente, apesar de Vargas defender uma política nacionalista, uma economia nacional forte, é claro que o Brasil depende do capital que é norte-americano. O Brasil vai sobreviver, vai romper relações com os Estados Unidos? Não, não existe. Quando os Estados Unidos eles vão restringir esse capital, o que vai acontecer? O Vargas, para contrabalançar isso aí, vai fazer o quê? Começar a emitir moedas. Olha o problema, durante todo o período, tanto da Primeira República quanto desse período democrático, até dos governos militares,
O brasileiro, os ministros da Fazenda, vai ter esse grande defeito. Tá com problema? Joga moeda. Joga moeda no mercado, você já sabe, vai acontecer o quê? Inflação. Acontecendo inflação, vai acontecer o quê? O poder de compra do trabalhador, o que vai acontecer? Vai diminuir. Opa, mexer no bolso do trabalhador. Já está vendo que vem uma crise por aí, certo? Galera, inflação do Brasil tá... O Vargas herda, lembrando, Dutra, lá nas reservas cambiais, o Dutra sai queimando dinheiro, sai comprando tudo dos Estados Unidos. O Vargas vai pegar uma grande crise inflacionária. O Vargas tenta controlar, tenta segurar essa crise. Até consegue dar um alívio. Só que os diversos planos que o Vargas vai lançar para conter essa inflação não vai fazer muito efeito. Um plano importante é esse aqui, ó, o plano Laffer. Qual é o objetivo? Contenção da inflação. Você avistou, você viu na sua prova um plano econômico durante esse período da Primeira República? Opa, você já pensa, contenção da inflação. Esse é o macete. É plano econômico? Para conter essa onda inflacionária. Outra medida importante, mas que vai causar... Isso aqui eu já estou adiantando para vocês. Vai ser um dos grandes motivos para a derrocada de Vargas, um grande motivo para a crise do segundo governo Vargas. O quê? Isso aqui, ó. Lei dos lucros extraordinários. O que é isso? O Vargas vai começar a limitar a remessa de lucros do exterior. Ou seja, a galera dos Estados Unidos, que tem empresa aqui no Brasil, ganha dinheiro, faz o quê? Pega o dinheiro e manda para os Estados Unidos. O Vargas vai chegar e falar assim, opa, calma aí. Você pode mandar, mas não é assim. Você não vai pegar o seu dinheiro todo, né, fazer o oba-oba aqui no Brasil e enviar o dinheiro todo aqui para os Estados Unidos. Tem um limite, né? Você não vai chegar, remeter todos os lucros que você ganha aqui, à custa do Brasil, e joga para fora. Estados Unidos vai gostar disso aqui? Claro que não. Isso aqui vai ser mais um motivo para a crise no segundo governo Vargas, que a gente vai ver agora. Pessoal, só para finalizar esse segundo governo Vargas, vamos falar agora da crise, né? O que ocasionou, né, o fim do regime desse segundo governo de Vargas? Bom, nas crises a gente tem que falar principalmente disso aqui, ó, as crises de Lacerda. Carlos de Lacerda, jornalista, político, né? Ele que tinha um jornal Tribuna da Imprensa, que era um jornal, né, que servia basicamente para atacar Getúlio Vargas. Nós tivemos as greves principalmente devido ao quê? Aquele problema da economia, né? Redução do poder redução de compra do trabalhador, inflação. A principal greve, essa é a greve dos 300 mil em São Paulo. A alta inflação, a gente já viu lá nos aspectos econômicos. O manifesto dos 27 generais, né? É um manifesto onde 27 generais vão assinar um documento exigindo a renúncia, a saída de Vargas do poder e principalmente isso aqui, ó, o atentado da Rua Toneleiros. O que foi isso? Esse atentado, né, Vargas, né, devido aos diversos ataques que ele sofreu de Carlos de Lacerda, ele, em uma conversa informal com o chefe da sua segurança nacional, chefe da sua segurança pessoal, Gregório Fortunato, chamado o Anjo Negro, disse que deveria dar um jeito em Carlos de Lacerda. Gregório Fortunato vai dar o jeito dele. Gregório Fortunato ele vai contratar um pistoleiro, esse pistoleiro com o objetivo? Matar Carlos de Lacerda. Só que essa tentativa não deu muito certo. Carlos de Lacerda, né, na saída do seu hotel de Copacabana, né, lá na Rua Toneleiros, estava acompanhado do Rubens Vaz, um major da aeronáutica, né? Ele vai sofrer um ferimento leve no pé, só que o major da aeronáutica ele vai morrer. Beleza? O que vai acontecer com isso? O Vargas vai dizer que ele está envolto a um mar de lama. O que é isso? Críticas de Lacerda, inflação, pressão norte-americana, né? Tudo isso contra Vargas. Lacerda que dizia que Vargas estava desviando dinheiro, corrupção. Tudo isso vai servir para o quê? Para isso aqui, ó. Suicídio de Vargas. 24 de agosto de 1954, Vargas comete suicídio. Dizem, né, tem muitas linhas na historiografia, dizem que Vargas, com isso, né, nesse episódio, ele vai adiar o golpe em 10 anos. Que golpe? O golpe militar, que a gente vai ter lá em 64. Né? As forças militares já estavam prontas para dar um golpe ali mesmo em 54. Só que você não consegue dar um golpe sem o apoio. Sem apoio popular, principalmente. Né? O Vargas, quando ele comete suicídio, milhares de pessoas vão às ruas, vão atacar a sede do jornal da Tribuna da Imprensa, vão atacar pedra na Embaixada Norte-Americana, vão atacar pedra na sede do Jornal do Globo. Tudo isso, essa galera toda era antigetulista. Ou seja, sem esse apoio popular, você não consegue ter golpe. 10 anos depois, sim, em 64, com o apoio popular, nós vamos ter o golpe da ditadura militar. Beleza?